Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um Conteúdo Amazônia até você. E é claro, não só pelas ondas do sistema Gurgax, mas também pelas nossas redes sociais, por todas as nossas plataformas digitais, além do sgc.com.br, mas também pelo canal do YouTube do Conteúdo Amazônia. Você pode, tá aí aparecendo para você no nosso GC, tá ali, ó, Conteúdo Amazônia. Só você procurar lá no Facebook ou no seu YouTube, que você terá todos os programas do Conteúdo Amazônia. E assim, você pode mandar esse link para o seu amigo, mandar para alguém que está fora do estado, reassistir sempre que necessário alguma entrevista. E assim vamos juntando cada vez mais. E é claro, também tem aí o nosso WhatsApp, o 984169684. Mande sua sugestão, sua crítica, sua sugestão de pauta. Isso é muito importante, nós estreitarmos os nossos laços. No programa de hoje eu tenho a honra de receber, além de um grande amigo, uma pessoa que vem fazendo a diferença no nosso estado de Rondônia por meio da educação, mas que, acima de tudo, faz parte de um grande grupo econômico, empregador, gerador de emprego no nosso estado e que tem muito a contribuir também com seus feitos. Eu tenho a honra de receber aqui nessa bancada Augusto Pelúcio. Satisfação. Prazer, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Primeira vez aqui. Espero voltar aqui para bater papo, conversar e falar um pouquinho aí de negócio, educação, business, falar um pouco de cidadania. Conta com a gente aí sempre. Guto, você, desde que eu te conheço, você já foi corredor, você sempre é um cara de grandes desafios. O cara resolve correr não basta, tem que ser triatleta. O cara resolve trabalhar, tem que ter uma das mais bem posicionadas também, instituições de ensino do estado. Você resolve entrar num mercado, você quer sempre se destacar e estar sempre melhor. Há quanto sempre Guto quer sempre, é sempre desafio modo hard, né? Eu acho que, bom, falando do Guto, né, do Guto atleta, do Guto esportista, eu acho que é uma coisa que me acompanha desde a infância, o esporte. É uma paixão, é uma coisa que me motiva, me instiga. Eu comecei a nadar com 3 anos de idade e desde então o esporte entrou na minha vida e nunca saiu. Eu valorizo muito a formação das pessoas com o esporte. Acho que o esporte ele traz a competição, o esporte traz o relacionamento, a socialização. Ele traz inúmeros atributos. Quando eu faço uma entrevista de emprego a uma pessoa, eu sempre pergunto qual esporte que ela pratica, ou eu pergunto qual o hobby que ela faz. E quando o hobby da pessoa é um esporte, aí os olhos brilham, sabe? E eu já pratiquei várias coisas, eu já pratiquei rally, eu já fiz rally aí pela Bolívia, pelo Peru. E aí de um acidente eu fui para as 2 rodas, para a bicicleta, fazendo trilha pela essa Amazônia belíssima. E aí acabei, quem já nadou, quem pedalou, acabar sendo obrigado a correr e fui para o triatlon. Então acabei fazendo 3 Ironmans, né, uma modalidade aí que a gente vai para um desafio pessoal. Ele não tinha metas ousadas de competitividade com outras pessoas, mas é um desafio de fato com você mesmo. E o triatlon ele trouxe para mim uma capacidade de planejamento a longo prazo. Num esporte que você precisa de 1 ano de preparação, eu aprendi a ser mais disciplinado. Eu aprendi a periodizar meus treinos, a pensar de fato com uma disciplina, algo que eu não tinha. Então esse é o Guto pessoal. O Guto empresário é um jovem ainda, tenho 35 anos aí, 20 anos no mercado profissional, comecei a trabalhar cedo. E toda a minha experiência empresarial é no ramo da educação básica, na educação superior, na educação executiva com grandes parceiros. E não queremos ser grandes, enormes, mas a gente quer ser relevante, a gente quer ter boa participação em conteúdos, em debates aí, em níveis nacionais e por que não internacionais, por que não falar, se a gente tem aí uma marca, a Amazônia, né, sendo conhecida no mundo todo, por que não nós não podemos fazer parte dessas discussões internacionais? E comunicar aí com outros países, com outros continentes. Então, afinal de contas, Rondônia está no coração da América Latina e nós temos que aproveitar essa questão geográfica que, infelizmente, é muito
desaproveitado, isso passa desapercebido pelas nossas políticas internacionais. Mas esse bate-papo roda depois da nossa vinheta. Vamos lá. Conteúdo da Amazônia de volta e o assunto de hoje, é claro, é business, desenvolvimento para o nosso estado, porque nós temos hoje a honra de receber aqui nossa bancada, Augusto Pelúcio. Guto, você foi, me permita chamá-lo de Guto, como a gente sempre, você é o nome Guto, com o apelido é Augusto, né? Porque acho que nem sua mãe te chama de Augusto. Acho que só quando quer dar um pito, né? Isso mesmo. Hoje hoje ser empresário hoje é não só hoje, acho que no Brasil dos últimos 20 anos é uma tarefa muito difícil. Nossa carga tributária, se a gente for falar isso, parece que nós estamos repetindo um mantra, né, que todo dia todo mundo chora por isso. O governo federal vem apresentando algumas propostas, né, porque ainda isso não foi sacramentado. Primeiro, de desburocratização, parece que vem trazendo um anseio de décadas de pedidos da sociedade civil. O quanto você vê isso, qual a sua avaliação sobre estas ainda ideias, né, ou essas propostas do governo federal para a classe empresarial? Bom, eu acredito que essas mudanças começaram no governo passado já, algumas coisas simplificando, desde a parte, principalmente a parte trabalhista. Um país que onera, do jeito que o nosso país onera a folha de pagamento, é um país que trava qualquer tipo de contratação. Eu acho que a modernização da reforma trabalhista ela começou no governo passado e a partir de então começaram a perceber vários benefícios que isso pode ter trazido para a economia. Esse novo governo, nesses 100 dias, é muito precoce para fazer uma avaliação, mas toda a intenção a gente percebe já que tem sinais positivos, né? A gente percebe que a tendência de uma reforma tributária para simplificar, principalmente para aquele pequeno empresário, para aquela pessoa que não tem, de fato, todo um back-office para fazer o seu apoio. As pessoas esquecem Você chama ex-governo, antigo governo, você está falando do governo Michel Temer. Michel Temer. Que, na realidade, se a gente for avaliar, né, a gente tem aí duas situações, né? Dois governos tampões que fizeram a diferença para a economia brasileira. Né? Nós temos Itamar Franco, que lança o Plano Real, que vem com o governo tampão, e todo esse processo de desburocratização, né? Apesar que isso vai acabar caindo como louros e aí é um efetivo trabalho de Jair Bolsonaro, mas isso também vem de trás ali Michel Temer. Todo mundo, quando fala em Plano Real, lembra de quem? Fernando Henrique Cardoso, mas não, foi implementado, desenvolvido no governo do Itamar. São dois dados históricos aí que a gente tem para discutir ao longo dos próximos anos, né? Um outro ponto, Ricardo, foi a PEC do teto, que a gente não consegue sentir os efeitos no curto prazo. No curto prazo. Então, a gente percebe desde aquele momento sinais externos de melhoria econômica, né, de olhar o Brasil de um jeito diferente. A gente não percebe do dia para a noite. E são coisas simples, coisas muito simples. Você pega uma reforma trabalhista que dê mais autonomia, mais poder para o trabalhador negociar, ele saber o que é melhor para si mesmo e diminuir um pouco o paternalismo do governo brasileiro de achar que o governo sabe o que é melhor para o seu povo. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas sabem gerenciar melhor o dinheiro do que o próprio governo. A dona de casa, ela sabe que ela não pode gastar mais, ela precisa guardar para comida, ela precisa guardar para o seu filho. E a gente vê, às vezes, o governo tão mal gastador, gastando mais, estourando aí a previdência, estourando tudo. Então, é uma prepotência muito grande o governo achar que ele consegue gerir melhor o dinheiro do povo do que ele mesmo sabe o que é melhor para ele, para a aposentadoria dele. A gente vê, às vezes, aquele microempresário que ele vai lá, compra um lotezinho, constrói uma casinha, aluga e ele tem mais garantido ali a sua aposentadoria do que, às vezes, aquilo que ele passou anos e anos dando para o governo, acreditando que um dia o governo poderia cuidar num período que ele mais precisaria, né, na aposentadoria.
Então, eu acho que todas as medidas que dê autonomia, dê liberdade para o povo, para que ele possa, de fato, ter maior participação, maior protagonismo, acho que são válidas. Do ponto de vista da simplificação, da desburocratização, enfim, no momento que há necessidade de se arrecadar mais, de tapar esse monte de rombo, eles estão deixando aí os empresários trabalharem. O que o empresário quer é isso, o empresário, de fato, quem é empresário não quer facilidade. Alguns empresários, grandes empresários que patrocinam campanha, que vão lá, financiam governos, que para mim não são empresários, é um capitalismo de compadrio, onde ele compra isso, compra aquilo, compra espaço. Para mim, esses são meia dúzia. O empresário mesmo, aquele comerciante, aquele ambulante, aquele pipoqueiro, ele sabe o que ele precisa para fazer e ele precisa trabalhar, ele precisa conseguir pegar um alvará, ele precisa ter uma energia de qualidade, ele precisa conseguir pegar um produto da roça e gerar uma manufatura para levar para a feira. E esse empresário, que corresponde a grande maioria, esse empresário precisa trabalhar. Esse empresário ele não pode ser criminalizado, ele não pode ter toda uma dificuldade tributária e burocrática para abrir uma empresa. Ele não precisa ter gastar 1/3 do ano para ele gerar riqueza. E hoje a nossa legislação faz isso. Apenas grandes empresas, e a gente vê quanto que é difícil isso, tem condições de lidar com toda a trabalheira desse complexo emaranhado de leis que o nosso país tem. Então, imagina um jovem que está aí querendo empreender, montar seu estabelecimento, ele precisa ele precisa estudar sobre legislação ambiental, sanitária, tributária, para ele não cometer crime. Então, algumas coisas precisam ser revistas nesse país. Eu acredito que existindo a intenção já é um bom começo. Dali da intenção transformar em ação, acredito que a gente tem um grande caminho a percorrer. Guto, caminho a percorrer, né? Você pontuou alguns pontos, por exemplo, reforma da Previdência, que é algo que nós precisamos disso para garantir que, de fato, as pessoas conseguirão ser aposentadas nos próximos anos. O Estado fazer papel de Estado, né? Eu estou falando do Estado enquanto unidade federativa, o Estado enquanto governo, seja ele municipal, estadual ou federal, o Estado tem o papel de governar, de fazer políticas macro, o seu papel. Ele não tem que ser o desenvolvedor de ações pontuais, ele não tem que gerir estrada, ele não tem que gerir unidades de saúde, ele não tem que gerir hospital, é uma máquina muito grande para ser gerida de Brasília até o hospital, lá no bairro hospital. Num dado momento, foi importante para ser criado, do ponto de vista estratégico, mas no segundo passo tem que ser repassado ou para uma administração local, seja ela pública ou privada. A gente tem visto isso agora ganhar outros ares, essa visão das parcerias público-privada. Mas acaba sendo um pouco nebulosa ainda alguns interesses, como você falou, de alguns membros dessa classe empresarial. Essas ações, por exemplo, como foi a Lava Jato, como tem sido algumas outras operações, você acha que isso está sendo disciplinador para que essas políticas possam ser tratadas de uma forma mais correta? Bom, assim, Ricardo, você falou sobre vários aspectos e começa com o tamanho do Estado. Acho que a gente está hoje numa discussão, uns falando de Estado mínimo, outros falando das estatais. E eu acho que o Estado tem que ser do tamanho necessário do povo brasileiro que precisa, sabe? Eu acho que não tem essa, né? A gente precisa começar a reduzir. Eu acho que você também foi um pouco comedido das empresas do governo. O governo tem empresa de fabrica camisinha, o governo tem petroleira, o governo tem banco. É muita área para o governo se meter e ele não consegue de fato gerenciar. O Lula abriu uma empresa para fabricação de chip. Para que nós precisamos disso na mão do governo, Jesus Cristo? Mas eu gosto de sempre, quando eu falo sobre maneiras de trazer para o povo a decisão, e mais do que falar de parceria público-privada, eu gosto de mostrar ideias liberais, ideias onde empresas privadas levaram de fato o serviço ao povo. Eu gosto de usar exemplos do próprio governo de esquerda do Lula,
que implantou várias políticas liberais, como o Bolsa Família. Vamos imaginar o Bolsa Família, por exemplo, numa ótica estatal. Se fosse para levar comida ao povo, um Daria cesta governo básica. levaria cesta básica, levariam grandes depósitos de alimentos para as pessoas. Imaginam grandes supermercados estatais. Mas um governo de esquerda que é contra a privatização criou um programa liberal onde mais fácil levar comida ao povo seria dar dinheiro para ele escolher o melhor lugar para comprar. Primeira política liberal do PB, né, Ricardo Paes de Barros, um estrategista do governo Lula, um grande liberal que, através dessa política liberal, combate de maneira social a fome de quem realmente precisa comer, não tem um mínimo para comprar uma cesta básica. Segunda política, programa de bolsas educacionais. O governo Lula conseguiu colocar o pobre para fazer medicina. Isso não foi o governo do FHC que fez toda uma expansão na parte das universidades superiores, mas de fato foi o governo Lula que, através de um programa de bolsas, que quem escolhe qual universidade ir é o povo. Não é o governo que fala, olha, você vai comprar o diesel ou gasolina daqui ou acolá. Não tem a ingerência estatal. Ele cria um programa liberal de acesso social que tem uma alimentação ali de renda. Posso ir para outros cases. Transformou um programa Minha Casa Minha Vida, onde antigamente as escolhas das empreiteiras era dos amigos, e a Minha Casa Minha Vida deu poder às pessoas a escolher sua casa. Então, não é à toa que inúmeras consultoras quebraram, elas não conseguiam ter eficiência e o povo escolhia o que era mais barato, o que era melhor. Então, eu dei 3 pequenos exemplos de políticas liberais, mas que tinham forte apelo social e que não tinha nada de Estado. Tinha iniciativa privada, tinha empresas levando o melhor serviço e as pessoas escolhendo por esse serviço. Então, a discussão de um novo conceito de Brasil passa por toda uma discussão do que o povo quer. Eu tenho certeza absoluta que o povo não quer o Estado administrando fábrica de camisinha ou fábrica de chip, mas eu tenho certeza que o povo quer uma educação de qualidade, precisa de uma saúde que de fato atenda o anseio da população. Então, a discussão de Estado, de modelo de Estado, é necessária dar esse atendimento para quem precisa, para o povo, mas não é necessário que o governo tenha essa mão grande, ineficiente, incompetente, que vem demonstrando nos últimos anos. Mas, Guto, hoje você nota que as empresas que estão entrando, que estão no mercado, que querem se aproximar do governo, que estão próximo desse processo, né, de assumir esse novo pacote de serviço, você acha que pós todos esses escândalos, pós todas essas ações, você vê, por exemplo, esse mercado mais disciplinado, a política um pouquinho mais disciplinada para essa integração público-privada? Eu diria que eu vejo muitos empresários com medo, né? Eu acho que o temor das grandes operações fizeram que as pessoas realmente tivessem mais consciência as pessoas precisam primeiro ter medo, né? Antigamente não existia isso. Os crimes de colarinho branco, ninguém ia preso. Então, acho que as grandes operações, de fato, trouxeram isso. Mas eu gosto de falar um pouco de um perfil da nova geração. A gente tem a geração X, Y, Z. Eu acredito muito nessa nova geração. Eu acredito numa geração que ela não está muitas vezes preocupada com quanto que ela quer ganhar, mas ela está preocupada com um propósito, com um sentido. E a gente vê isso hoje em dia, cada vez mais jovens que estão ali buscando. E se você cria maneiras de fazer isso transparentes, você tem aí, por exemplo, inúmeros programas, né, portais de leilão, onde micro, pequena empresa participa e compete e ganha das grandes. E se tem ordem de entrega, ordem de pagamento, não tem por que empresário OAB ser beneficiado. Então, eu de fato acredito que quanto mais transparência nesses processos tiver, a gente vai ver que de fato o empresário não é vilão, o que sempre foi taxado, né, por muitos populistas e às vezes políticos, personificar na figura do empresário isso. Pode existir de fato um ou outro que utilize de maneiras obscuras para ter sucesso, mas a gente vê muita gente do bem querendo fazer o bem e que consegue crescer na vida num país de fato que é maravilhoso, que tem bastante oportunidade, que tem um grande potencial, através da geração de riqueza, produzindo, comercializando, desenvolvendo, industrializando. Então, eu de fato acredito que a transformação do Brasil passa pela mão do empresário.
Eu usaria até a frase que o Jorge Gerdau fala: se queremos transformar o país, nós precisamos formar mais empresários, que eles são os motores dessa nação. Então, eu acredito, de fato, que essa transformação passa através do empresariado mais consciente, que participe mais da assembleia do condomínio, né? Porque não adianta o empresário lavar as mãos e achar que política é uma coisa e o seu negócio é outra. Ele tem que também participar um pouquinho ali da sua calçada, da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país, da maneira que for possível e na maneira que ele possa contribuir de fato, estando presente. Guto, na sua avaliação hoje, você, dentro desses processos todos, nós temos isso já há algum tempo, tanto o governo federal, o governo do estado, por exemplo, você tem já muito mais desburocratizado para atender o empresário. Você consegue abrir uma empresa hoje, através da junta comercial, totalmente online, muito mais simples. Mas quando você chega em detalhes municipais, você se atravanca por completo. Você vê uma questão também de know-how, mentalidade, propósitos, um degrau muito alto, muito distante entre a nossa realidade enquanto, vamos colocar um exemplo nosso aqui de Porto Velho, para as demais outras esferas de governo, em como encarar o empresário? Mas isso depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho, é no Auto K. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo da Amazônia de volta e nós deixamos para o nosso entrevistado no último bloco uma pergunta sobre esse processo todo de desburocratização, né, Guto? Hoje nós vemos governo federal, governo estadual muito mais ágil nos processos do que os governos municipais. Como que você avalia isso
para o empresário ou a evolução disso? Eu vejo, Ricardo, primeiro precisa ter vontade política. Eu acho que primeiro que os executivos, os políticos que estão de fato ali na gestão, administração e diria até os vereadores, né, municipais, eles precisam estar cientes da necessidade disso. Esse é o primeiro ponto, a consciência disso. Depois que você tem a intenção, você precisa ter a capacidade de execução, de melhorar, de modernizar. E aí que entra um complexo desafio para qualquer executivo. Isso eu diria que é um desafio do executivo, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Porque para você levar um melhor serviço, levar um melhor atendimento e facilitar, você tem que ali juntar um misto de peças. Você tem que juntar ali a peça que é o servidor, e aí eu falo, o funcionário público ou privado, ele precisa de jeito, ele precisa de trato, ele precisa ser sempre qualificado, liderado, ele precisa ter condições, ele precisa ter modernização de sistemas, estrutura, porque muitas vezes a população chega num balcão e é comum muitas vezes ele apontar para um funcionário e falar assim, eu fui mal atendido, o funcionário público não é bom, mas ele nunca consegue ali enxergar muitas vezes a falta que tem de material, de estrutura, de sistema do funcionário público. Então é um conjunto. Isso é um conjunto de um executivo que ele tem de gerir recursos e de gerir pessoas e de saber, né, fazer a modernização. Nós passamos por um processo de evolução, né? A gente saiu aí de um período de papel e caneta, de muita burocracia, e a gente está indo para uma era digital. Diria que poucas pessoas estão tendo essa capacidade de digitalizar e de transformar suas organizações para um novo papel de 4.0. Quando eu falo isso, repito, tanto o executivo da área pública quanto da área privada. Os executivos que não conseguindo transformar seus negócios, eles estão quebrando, estão falindo, estão saindo da sua atividade. E os executivos da área pública que não conseguem se modernizar, lidar nesse novo ambiente de trabalho, lidar com as novas gerações que estão chegando, que não conseguem reciclar e investir na sua equipe, ele também está naufragando. Ele não consegue fazer uma prefeitura com eficiência, não consegue fazer uma gestão com competência, porque hoje o emaranhado de legislação é tão grande e a complexidade de lidar com leis, com gente, com tecnologia e com a escassez de recursos. A escassez de recursos ela existe tanto no meio público quanto no meio privado. É de fato um grande desafio. E aí algumas prefeituras elas conseguem ser inovadoras, conseguem fazer o negócio dar certo, e outras de fato não conseguem. Não basta ter boa intenção, mas precisa de fato ter uma boa capacidade de lidar com todas essas variáveis e todas essas dificuldades do qual eu falei. E aí você vê alguns municípios que estão crescendo e outros que estão diminuindo. O interior do estado é exemplo disso, né? Como os municípios estão crescendo. No mesmo estado, no mesmo ambiente econômico, uns crescem e outros diminuem. E é igual a empresa. Umas dão certo, outras crescem e outras diminuem. Agora, uma coisa que me surpreendeu, algumas empresas saindo de Porto Velho e indo para o interior do estado, sediando suas empresas no interior do estado, justamente por causa da facilidade operacional junto aos governos municipais. Eu gosto muito, sabe, Ricardo, de fazer uma análise da região que a gente está. Eu acho que, de certa forma, a gente tem um privilégio de atuar em várias cidades. A gente atua em Rondônia, atua no Amazonas, atua em Boa Vista, e a gente consegue ver um pouquinho de cada cidade que a gente atua, como que é o nível de diferente. E de fato, o interior do estado ele tem uma eficiência diferente, não só desde do poder público, quando ele é mais simplificado, desde as pessoas, desde um formato diferente. Por isso que eu acredito tanto em Rondônia, por conta desse conjunto de coisas que a gente tem aqui. Guto, nós estamos chegando nos minutos finais já do nosso programa, passa rápido, né? Mas eu gostaria de convidá-lo a estar mais presente aqui, porque eu acho que o modelo empresarial que vocês desenharam, que vocês trabalharam, isso tem aí uma parcela muito grande também do seu pai, né? Do Milton, da sua família como toda sua mãe, e obviamente você herdando esse know-how de família. E você hoje vem dando uma nova cara também para as empresas, né, por Grupo Sapiens, né, como um todo. Eu acho que nós temos muito a discutir e a mostrar isso aqui para que nós possamos influenciar outras pessoas. E eu acho que modelos de sucesso, modelos que estão dando certo,
tem que servir como players para que as pessoas se encorajam, se espelham e, é claro, façam também isso acontecer. E eu gostaria de deixar aberto esse programa para que sirva também como uma vitrine para vocês. Ricardo, será um grande prazer. De fato, o nosso grupo, ele e o Guto, nesse contexto todo, ele apenas aproveitou as oportunidades que estavam, né, em cima da mesa, né? É um grupo de pessoas apaixonadas pelo trabalho, de pessoas que vivem daquilo. E quando a gente fez uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a gente adquiriu conhecimento. Então eu até predisponho de muitas vezes, quando tiver profissionais da FGV passando pelo Estado, pessoas que muitas vezes têm um know-how internacional, de trazer essas pessoas para debater economia, debater mitos, às vezes, da reforma ou às vezes algumas crenças que a gente tem. Então eu acho que conhecimento é algo que a gente precisa compartilhar e a gente precisa, de fato, levar isso para a população através das ondas aí de todas as emissoras que o programa trabalha. Assuntos, assim, às vezes complexos, mas que pode ser trabalhado de maneira simples. Mudanças de valores, eu acho que é o nosso ponto-chave para que a gente possa, de verdade, mudar a cara e melhorando cada vez mais o nosso estado, o nosso município, o nosso bairro e, é claro, a nossa casa. Obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite e espero ter você mais aqui nessa bancada conosco. Será um prazer. Satisfação. E a você de casa, espero que a gente tenha podido ajudar um pouquinho mais, levar um pouco mais de informação até você, para cada vez mais você ser um cidadão livre de bons costumes e, é claro, conhecedor das suas próprias ideias e você ter ali seu ponto de vista sempre muito bem alicerçado para a escolha e tomada da sua decisão. Espero que a gente tenha podido colaborar sempre um pouquinho mais no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos você aqui, sempre, quase sempre nesse mesmo horário, aqui neste canal. Um forte abraço e até lá!